Oi, turma. Vou dar para vocês a minha visão dessa parte de telepatologia. A telepatologia consiste na transmissão de uma imagem digital do produto da fase analítica do laboratório, isto é, ah, a lâmina, né, o resultado do exame da técnica especial, né, que a gente fez, vai ser de alguma forma transmitido para permitir um diagnóstico ou uma análise à distância. Essa transmissão já passou por várias fases, né? Já foi usado o telefone, já foram usadas linhas digitais, a transmissão via satélite. Hoje em dia, a internet é a ferramenta de transmissão mais utilizada. A gente tem uma série de imagens que podem ser passadas, né, transmitidas. Então vão desde imagens macroscópicas das peças cirúrgicas até a análise da microscopia, né, as lâminas de HI das doenças investigadas, né. Além disso, hoje em dia a gente tem as técnicas complementares, como imunistoquímica, algumas técnicas moleculares in situ, como hibridização, que também são colocadas em lâminas e podem ser transmitidas as imagens para realizar as análises. As duas principais modalidades são a telepatologia então estática e a telepatologia dinâmica. A gente vai esmiuçar a seguir essas duas, mas aqui a gente vai observando então uma análise macroscópica, né? Que geralmente a gente descreve e vai numa porção do laudo para quem fizer a análise microscópica ter uma visão tridimensional ah, da lesão que está sendo analisada, mas uma foto microscópica então pode reduzir, pode facilitar muito a vida de quem está fazendo uma análise, né, se a gente tiver aquela imagem macroscópica com a presença do tumor, né, para ser observado. Muitas vezes na própria macroscopia a gente tem uma boa ideia de um diagnóstico, então é de fundamental importância, né, a gente ter imagens das macroscopias das lesões. Hoje em dia a gente já tem sistemas modernos de realização de macroscopia, então a estação de trabalho já vem com luz, câmera, computador, né? Tudo adequado para já fazer uma imagem macroscópica e já inserir naquele laudo eletrônico, vamos dizer, no prontuário eletrônico do paciente dentro do laboratório. Então, facilitando muito mais e, claro, aumentando a qualidade do diagnóstico patológico. A microscopia é aquele resultado então do corte da macroscopia, onde a gente seleciona áreas, né? E depois vai para o processamento histológico, que no produto final então sai o tecido processado dentro de um bloco de parafina, onde são realizados cortes finos, né? Que são colocados em lâminas e são corados com corantes para a gente observar as células, os tecidos, né? Então aqui a gente tem algumas imagens de microscópio do resultado desse processamento histológico. Com o avanço então da telepatologia, hoje em dia a gente não precisa mais, por exemplo, para um caso de consultoria ou de discussão ou de análise ou mesmo diagnóstico remoto, enviar as lâminas, né? Então a lâmina não precisa ser mais deslocada, a lâmina pode ser escaneada e colocada num sistema de telepatologia para ser analisada de forma remota. Então, nessa imagem a gente vê todo um microscópio com um sistema de captura, né, que pode estar mandando uma imagem de vídeo
né, ao vivo, remotamente, para outra pessoa estar fazendo uma análise. Aqui só para estar um pouco mais detalhado os componentes, né? A gente vai precisar de um sistema de microscopia com um sistema de captura, né? Uma câmera que faça vídeo e faça imagens. Essa câmera então vai estar linkada com uma placa de vídeo de um computador que vai mandar essa imagem para um monitor e também vai mandar essa imagem então pela internet, né, onde usuários de forma remota podem observar aquela mesma lâmina, né, que está sendo vamos dizer, observada no local de origem. Dentro das modalidades descritas, né, de estática, que ela é quando a seleção do que é capturado, né, do que vai ser transmitido, sofre uma seleção prévia, né, de forma passiva. O que é isso? Então, alguém, o usuário primário, né, ele vai selecionar as áreas de interesse e vai mandar então aquelas áreas selecionadas, ele vai capturar e vai armazenar e transmitir essa lâmina, essas áreas da lâmina selecionadas. Essa imagem então é salva e pode ser mandada então por e-mail, pode ser colocados em repositórios na nuvem, né? Podem ser mandados para fóruns de discussão, né? Em, por exemplo, contas no Twitter ou páginas no Facebook, ou mesmo páginas individuais de discussão. O principal ponto negativo desse tipo estático, né, é o viés de seleção, né? O usuário remoto ele não vai ter então a opção de selecionar ou aproximar ou pegar um campo que ele defina, né? Já vai vir tudo selecionado. Outro ponto negativo pode ser então a qualidade da imagem, né? Dependendo da resolução da câmera e da forma de transmissão, onde pode haver uma perda da qualidade da imagem. Na forma dinâmica, a gente tem uma espécie de uma robotização, né, dessa transmissão. Então, de forma remota, pode acontecer, então, de forma ativa, né, aquela seleção das áreas de interesse. Isso aí é muito usado em exames transoperatórios, que a gente chama, então, durante uma cirurgia. Às vezes tem um patologista numa outra sala ou num outro departamento, onde a gente quer saber uma opinião, então pode transmitir essa imagem ele de forma remota, então vai selecionando as áreas que ele quer ir atrás para fechar um diagnóstico. Um dos pontos negativos dessa forma dinâmica é a qualidade da imagem, e outra coisa que pode interferir então é a velocidade da internet, então para permitir essa interação. E claro, também tem condições híbridas, né, onde a gente vai ter uma combinação desse aspecto, dessa modalidade dinâmica e também da estática. Aqui então tem uma imagem de uma microscopia robotizada, né, que assim como a teleradiologia já está bastante avançada, também pode acontecer então a telepatologia de forma robótica à distância. Nesse sistema robotizado, a manipulação do microscópio é como se fosse presencial. A gente pode mudar o foco, a iluminação, a magnificação, né? E tratar de forma remota como se estivesse presencial. Mas, hoje em dia, a gente já avançou, já passou dessa fase de robotização,
né? Esses sistemas, vamos dizer, já se tornaram um pouquinho mais obsoletos, salvo no exemplo do exame transoperatório que eu falei, mas hoje em dia já se consegue então digitalizar as lâminas de patologia, né? A gente tem scanners de alta resolução, né, que são rápidos para escanear a lâmina inteira, então, e permitir observar a lâmina em alta resolução. Se perde muito pouco, né, bem limítrofe que se perde nesse escaneamento, né, só alguns detalhes ali de uma refringência que a gente tenha na microscopia usual, né, que a gente não vai ter nessa lâmina escaneada. Então, nesse processo, fica eliminado o microscópio, né? Um dos pontos negativos é assim a manipulação ali para interpretar e laudar, né? A percepção que a gente tem ao colocar a lâmina, às vezes né, aquela tonalidade da luz, a gente vai alterando isso aí, então pode ter uma dificuldade inicial para se começar a trabalhar dessa maneira, tá? Mas tem muitos pontos a favor, né? Vamos dizer, o escaneamento de lâminas permite olhar a qualquer momento, em qualquer local, né? Tanto para uso clínico, para fazer diagnóstico, quanto para ensinar, por exemplo, na área de educação, para reuniões clínicas, né? Para realizar pesquisas, para colocar softwares em cima dessas lâminas e então fazer análises, né? E muitas outras finalidades, né? Controle de qualidade, dupla checagem e o próprio estudo individual, né? Então permite essas lâminas escaneadas, essa patologia digitalizada, então, né? Permitiu esse grande avanço dentro da nossa área. Então aqui estão basicamente todos os sistemas que a telepatologia vai usar, né? Um microscópio com uma câmera digital, scanners de lâminas, né? Microscópios robotizados e sistemas de análise de imagem. Então isso aqui faz o conjunto da patologia digital dentro da telepatologia. Aqui reforçando as aplicações e os benefícios, né? Muito utilizado para consultorias. Casos difíceis, então, são mandados para experts para receber uma segunda opinião, né? Tem o exame transoperatório que eu comentei, onde uma análise em tempo real pode ser feita. Todo aquele deslocamento anterior que era necessário, então, vai se diminuir de ter que mandar bloco, lâminas, se deslocar, né, para realizar essas consultorias. Na educação é muito utilizada, a gente vai ver vídeos sobre isso na nossa aula. Pode-se fazer então reuniões, né, remotas, então, para discutir os casos e também então a análise das imagens, né? Então a gente pode, com essas lâminas digitalizadas, então ainda trabalhar com software em cima para, por exemplo, dar análises mais quantitativas, né? Algumas métricas e não só qualitativas, aquelas interpretativas, mas a gente pode dar medidas, a gente pode contar, por exemplo, mitoses, a gente pode, né, ver marcações nas técnicas complementares, né? A gente pode usar de vários recursos de software para analisar as imagens. Passando para as dificuldades e desafios, então, o custo elevado com certeza é o maior empecilho. Além disso, a manutenção também é cara. Então a gente tem câmeras de vídeo, são monitores de alta resolução, software, muitas vezes de empresas privadas, né? Com computadores muito potentes para poder trabalhar. Na parte de manutenção, às vezes tem que ser de forma remota, já que muitas vezes as empresas não têm equipe local disponível.
Na transmissão a gente vai precisar de uma internet de alta qualidade nas duas pontas. Na qualidade de imagem ainda estão se definindo, né, as resoluções, quantidades de cores, né, vamos dizer, mínimos necessários para permitir um uso clínico diagnóstico com confiança. Os trabalhos estão sendo feitos e já tem muitos trabalhos dando sinais positivos, né, para o uso. Nisso entra então também as questões legais, né, tanto locais quanto internacionais, né, da troca dessas imagens, né, muitos são casos de pacientes, então tem questão de confidencialidade, tem uma série de questões aí com a transmissão dessas imagens, mas estudos de validade estão sendo realizados, né? Então a maioria indicando um bom resultado, tá? Por último ainda tem se ainda então a resistência na implementação, na dificuldade de usar esses equipamentos e softwares, né? Então dificultando a implementação em muitos laboratórios. Concluindo, então, a telepatologia tem um potencial de melhora na prática da patologia, beneficiando o paciente. Os controles de qualidade e acreditação podem, então, ajudar a padronizar esse uso de telepatologia, e a proficiência no diagnóstico da microscopia convencional e da digital pode não ser exatamente o mesmo, mas já está chegando lá. Então, é uma tendência, vai ir para essa linha, vai ter muito, vai ter cada vez mais, né, diagnóstico digital dentro da patologia, mas a microscopia convencional vai demorar muito também para se tornar obsoleta, vamos dizer, porque aquela manipulação local e corte de lâminas, né, local é muito vantajoso, né, por ser rápido, por ser barato, né, e não ter todo aquele tempo de escaneamento e armazenamento de arquivos muito grandes, né, quando a gente tem esse escaneamento dessas lâminas por inteiro. Aqui eu deixo para vocês alguns sites onde é bem interessante de ver imagens de patologia e também lâminas digitalizadas, né, para observar uma lâmina dessas que foram escaneadas.